Olá e bem-vindos. A gente começa hoje com uma ideia que, olha, o nosso material de referência já coloca logo de cara. Qual seria? A de que o conhecimento é a maior fonte de felicidade e que o nosso destino, no fundo, é a sabedoria. Um ponto de partida bem forte. Muito. E partindo daí, a gente vai mergulhar nas origens do Espiritismo e principalmente em como ele reinterpreta uma passagem bíblica super conhecida para tentar entender questões gigantescas. Sofrimento, fé, transformação pessoal. Exato. A nossa missão aqui é desvendar como um monte de fenômenos assim bem estranhos do século XIX, a organização de toda uma doutrina e a análise de uma história de cura se conectam para falar de evolução espiritual. E para a gente entender o começo dessa história, é impossível não falar de Hippolyte Léon Denisard Rivaillon. Um nome que talvez não seja tão familiar para todo mundo. Provavelmente não. Mas o pseudônimo dele, Allan Kardec, esse sim é bem mais conhecido. E o mais curioso, e o material deixa isso bem claro, é que ele não começou essa jornada por fé. Pelo contrário. Ele era um cético, né? Um homem da ciência. Exatamente, um educador. Ele foi movido por pura curiosidade científica quando o convidaram para observar as mesas girantes. Era uma verdadeira febre nos salões de Paris ali por volta de 1850. E o que a gente vai ver é como essa curiosidade de um cientista levou à codificação do que o Espiritismo chama de terceira revelação. Que se propõe a dar novas respostas para perguntas muito, muito antigas. Exato. Mesas girantes. Vamos começar por aí porque, convenhamos, soa como algo saído de um filme, né? Totalmente. O material descreve essas reuniões de um jeito bem curioso. Começou de uma forma quase lúdica, um passatempo. Uma diversão de salão mesmo. Isso. As pessoas sentavam ao redor de uma mesa, faziam perguntas e a mesa respondia, levantando um dos pés. Uma batida para sim, duas para não. Parece um jogo. Exatamente um jogo. Era grande novidade o entretenimento da elite parisiense. Mas o que intriga é a rapidez com que isso evoluiu. Não ficou só nas batidinhas, sabe? A coisa foi ficando mais complexa. E francamente mais esquisita. E como foi essa evolução? Porque de uma batidinha na mesa para uma filosofia completa, o salto é enorme. É um salto gigantesco. O texto descreve que logo passaram a adaptar uma cesta de vime com um lápis na ponta. Uma cesta. Sim. Com médiums apoiando as mãos levemente sobre ela, a cesta se movia e ia escrevendo, formando frases. E aqui que a chave vira para o professor Rivaio. Porque as mensagens mudaram de teor. Completamente. Não eram mais banais. Começaram a surgir textos complexos, com um conteúdo filosófico, moral, que ele, como pedagogo e um estudioso da lógica, ele simplesmente não conseguia atribuir ao acaso. Ou a uma fraude simples. Exato. Tinha coerência, tinha profundidade. Então, o que era um passatempo virou um objeto de estudo. É nesse momento que a curiosidade dele vira uma investigação séria. Ele pensou, espera aí, tem algo mais acontecendo aqui. Precisamente. Ele começou a coletar essas mensagens, a comparar as que vinham de diferentes médiums em lugares diferentes e notou um corpo de ideias consistente. Ele aplicou o método que conhecia. O método científico. Observação, comparação, análise e dedução. É a partir dessa investigação que surge a ideia central das três revelações, que estrutura toda a doutrina. Ok, essa ideia de três revelações é fundamental. É basicamente a justificativa da doutrina para sua própria existência, certo? Isso mesmo, é uma forma de se colocar na história. A primeira revelação, segundo essa visão, foi a de Moisés. A lei, os 10 mandamentos. Isso. A noção de justiça, a ideia de um Deus único para um povo que era politeísta, foi a revelação da justiça. A segunda, claro, é a de Jesus. Que não veio abolir a lei de Moisés, mas complementá-la com a boa nova, a revelação do amor, resumida em amar a Deus e ao próximo. E a terceira, então, seria o Espiritismo. Se colocar nessa linha, depois de Moisés e Jesus, é uma declaração bem audaciosa. É muito audacioso. A justificativa que o material apresenta é que a humanidade não estava pronta, na época de Jesus, para receber certas verdades. O próprio Jesus teria dito algo nesse sentido, né? Exato. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, a terceira revelação, codificada por Kardec em 1857, viria como Consolador Prometido. Com a função de explicar o que antes era dito por parábolas. Exatamente. Explicar de forma racional a natureza dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito. A ideia era que, numa era de ciência, a fé precisava de uma base lógica para se sustentar. A revelação da verdade, que uniria justiça,
e amor. Isso. E uma parte fundamental desse trabalho é justamente revisitar textos antigos sob essa nova ótica, o que nos leva direto para a análise central do nosso material, a história da cura do cego de nascença, lá no Evangelho de João. Uma cena muito poderosa. Jesus e os discípulos encontram um homem cego desde que nasceu. E aí vem a pergunta que muda tudo. Uma pergunta que é o estopim da discussão toda. Sem dúvida. Os discípulos olham para aquele homem e perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Vamos parar um pouquinho nessa pergunta. Ela é carregada de pressupostos. A ideia de que o sofrimento é sempre uma punição por um pecado já está ali embutida. Com certeza. Mas tem algo ainda mais profundo, não é? Exato. A segunda parte da pergunta é a mais intrigante. Este homem ou seus pais? A parte dos pais a gente até entende, a lógica de uma maldição familiar, algo presente em várias culturas. Certo. Mas a primeira opção, este homem pecou. Como alguém poderia ter pecado antes de nascer para merecer nascer cego? A pergunta, por si só, já assume a possibilidade de uma vida anterior. Exatamente. Já assume uma existência prévia. E a resposta de Jesus é o que o material usa como chave de interpretação. Ele diz: não foi por pecado dele, nem de seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. E a análise aqui é dupla. Primeiro, Jesus desloca a causa do sofrimento. Ele tira o foco da culpa, do castigo e coloca no propósito. Na oportunidade de aprendizado? Isso. A interpretação que o texto oferece é que a cegueira não era uma expiação, um pagamento por uma dívida, mas uma prova, um desafio para a evolução daquele espírito. É a diferença entre uma sentença de prisão e uma prova difícil que você escolhe fazer para crescer. Ótima analogia. E o segundo ponto da análise, que me parece o mais revolucionário, volta para a premissa da pergunta dos discípulos. Sim, e este é o argumento central. O texto ressalta que Jesus, ao responder, não corrige a premissa. Ele não diz: que pergunta sem sentido? Como ele poderia ter pecado antes de nascer? Ele ignora a estranheza da pergunta e vai direto ao ponto. Exato. Para os intérpretes dessa corrente, esse silêncio é ensurdecedor. É uma validação tácita, uma concordância silenciosa com a ideia de que, fim, nós existimos antes de nascer. A reencarnação, segundo essa visão, transparece até nos silêncios de Jesus. Precisamente. Isso muda completamente o peso da história. A cura é o evento espetacular, mas o que acontece ao redor dela vira um estudo fascinante sobre a natureza humana. Com certeza, as reações em cadeia. O material descreve isso muito bem. Primeiro, os vizinhos, o povo. A reação inicial é a pura confusão. A realidade deles foi quebrada. O texto descreve o burburinho. Não é este aquele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele, outros, não só parece com ele. É a dificuldade humana em aceitar o que foge do comum, a negação do extraordinário. E depois da confusão popular vem a reação institucional, a dos fariseus. Para eles o milagre não é uma bênção, é um problema. Um problemão. Enorme, e em 2 níveis. Primeiro, um desafio direto à autoridade deles. Alguém sem credencial estava realizando feitos que eles não conseguiam. Segundo, uma quebra de A protocolo. cura foi feita num sábado. E para a interpretação rígida da lei deles, isso era um trabalho proibido. Então a missão deles passa a ser descredibilizar o milagre a qualquer custo. E é aí que entram os pais do rapaz. E a reação deles é, segundo a análise, a mais decepcionante de todas. O texto é duro com eles. Descreve a atitude como egoísta e covarde. Quando os fariseus os chamam para depor, os pais se esquivam de uma forma Calculada. covardia calculada. Eles dizem: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Agora, como ele passou a ver, não sabemos. Perguntem a ele. Ele já tem idade, pode falar por si mesmo. Eles basicamente jogam o filho aos leões. Por medo. Medo de serem expulsos da sinagoga, de perderem o status social. É de uma frieza que choca. O filho deles recebe o maior presente da vida e a preocupação deles é com a opinião dos outros. Mas o contraste que o texto faz a seguir é brilhante. A covardia dos pais versus a coragem do filho. Exato. Esse homem, que passou a vida à margem, de repente se encontra no centro de um interrogatório teológico, político, e ele não se intimida. Pelo contrário, ele usa a arma mais poderosa que tem, o bom senso. A lógica simples e direta. Tem trechos desse diálogo no material, né? Sim, e são fantásticos. Os fariseus dizem que Jesus é um pecador. O homem responde: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. É um fato, contra uma acusação. Irrefutável. Totalmente.
E quando pressionam, ele diz, quase com ironia: isso é que é de espantar, que vocês, os mestres, não saibam de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Uau! E ele conclui: se este homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. É uma lógica tão simples que chega a ser genial. Ele está basicamente dizendo, olhem para o resultado, o resto é discussão inútil. Precisamente. E a análise de Kardec sobre esse episódio, citada no material, é que essa cena é um retrato da vida real, onde o bom senso de um homem simples esmaga o orgulho dos que se acham sábios. E a derrota moral dos fariseus é tão grande que eles só podem apelar para a violência. Para a autoridade. Eles gritam: tu nasceste todo em pecado e queres nos ensinar? E o expulsam. É o argumento de quem não tem mais argumentos. E tudo isso nos leva a um ponto mais amplo sobre a missão de Jesus como o material a descreve. Os milagres não eram o objetivo final. De forma alguma. Não era um show de mágica para impressionar. Não. O texto argumenta que a conexão de Jesus com as pessoas se dava pelo alívio do sofrimento. O milagre era uma ferramenta, não um propósito. Tem uma passagem ótima que o material usa para ilustrar isso. A dos discípulos de João Batista? Essa mesma. Quando eles vão perguntar a Jesus se ele é o Messias, ele não dá uma resposta teórica. Ele não diz, sim, sou eu. Ele aponta para os fatos. Exato, ele diz: vão e contem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam. Em outras palavras, a prosa da missão não está na autoproclamação. Está nos resultados. A árvore se conhece pelos frutos. Perfeito. E é aqui que a análise faz o paralelo direto com a missão que o próprio Espiritismo se atribui, a ideia de que sua força não deveria estar nos fenômenos. Exatamente. O argumento é que, assim como a missão de Jesus não se resumia a curas físicas, a força do Espiritismo não estaria nos fenômenos materiais, como as mesas girantes do início. Aquilo serviu para chamar atenção. Como a cura do cego. Serviu de gatilho, mas o objetivo real seria outro. A cura das doenças morais. Isso, a cura da dúvida, da aflição pelo luto, do desespero diante de um sofrimento que parece não ter sentido. Ao oferecer uma estrutura lógica para entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, a doutrina se propõe a construir uma fé que não seja cega. Uma fé que se sustente na compreensão, na razão. E no sentimento. Uma fé que responda aos porquês. Então, recapitulando a jornada que a gente fez aqui, a gente partiu de um professor cético, em Paris, observando o que parecia ser um truque de salão. Vimos esse fenômeno evoluir para uma filosofia complexa sobre a vida, a morte e a moral. E mergulhamos em como essa filosofia pega uma história de 2000 anos e a desmonta para encontrar novas camadas de significado. Sobre propósito, coragem e, no fim das contas, sobre a nossa própria transformação. Uma jornada que vai do fenômeno físico para a reflexão moral. Do espetacular para o essencial. Exato. E o material termina com uma reflexão muito humana, quase um puxão de orelha. Fala sobre as desculpas que todos nós damos para não começar essa tal de reforma interior. Ah, a famosa procrastinação da evolução. Aquela voz que diz, ainda não estou pronto, tenho muitos defeitos, amanhã eu começo. É um sentimento que todo mundo conhece bem. E para fechar, o texto deixa um pensamento provocativo de uma mensagem espiritual que amarra tudo que a gente discutiu. É um convite à ação. Qual é a mensagem? Diz assim: não basta ter olhos, é preciso abri-los para enxergar. Não basta crer na imortalidade da alma, é preciso analisar criticamente as causas e os efeitos dos nossos próprios atos e iniciar a transformação. Isso encapsula a ideia central. Totalmente. O conhecimento, seja de onde vier, só ganha sentido quando vira movimento, quando nos impulsiona a sermos melhores. O entendimento não é o ponto de chegada, é o ponto de partida.